pessoal, bom dia, tá? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula da República Democrática ou Populista, né? A gente vai continuar agora, provavelmente hoje, vou ver se eu consigo fechar JK e parte do governo Jânio Quadros, ou todo, tá? E aí a gente vai falar sobre isso agora. Qualquer dúvida, fala comigo. Então, vocês estão vendo agora? Sim ou não? Isso. Então vamos lá. Esse aqui foi aquele que a gente passou de forma geral, eu falei de tudo isso, a gente está falando ponto a ponto. A gente já falou de Dutra, falamos de Vargas, né? Hoje vamos falar de Juscelino e Jânio Quadros. Vamos precisar de uma nova aula só para falar de Jango, tá? Jânio Quadros e Jango. Aqui no meio dessa coisa aqui, a gente vai ter que dar uma trabalhada, que é muita confusão. Esses são os governos, tá bom? Nós já tratamos de dois aqui importantes. Eu falei para vocês da proeminência desses dois indivíduos aqui, né? Eles são os mais notórios dessa época. Aí nós falamos do governo Dutra, né? O governo Dutra é caracterizado por aquela abertura, tá? Para o capital americano, o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, tá? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, tal. O governo Vargas, pela primeira vez ele é votado pelo povo, ele é eleito. Ele então vai ter um governo, conforme a gente viu na aula passada, né, conturbado, com muita oposição da direita do Brasil e com muita oposição dos setores militares, tá? Ele vai então criar as companhias, ele vai desenvolver o Brasil com as estatais, né? Então, para isso, para ele continuar o seu projeto, ele vai criar a Petrobras e já vai lançar o embrião da Eletrobras, né? E ele vai criar o Banco Nacional de Desenvolvimento, né? O BNDE, que hoje é o BNDES, tá? Devido a alguns percalços nessa época, né? Ele vai, então, ser acusado de com a tentativa de assassinato do opositor dele, Carlos Lacerda, e essa tentativa de assassinato vai matar um oficial da aeronáutica e a pressão toda vai cair sobre Vargas, vai cair sobre ele por causa do envolvimento do chefe de segurança de Vargas. E nisso ele vai perder popularidade, perder apoio de todos, tanto do vice como de todo mundo, né? E aí o que vai acontecer com Vargas? Ele para poder sair desse problema terrível, ele suicida, né? Deixa a vida para entrar para a história. Aí depois nós vimos, né, como que foi o governo dele, nós vimos que a morte dele faz uma comoção nacional e não teve como dar um golpe, que era o interesse das Forças Armadas. Nós tivemos o governo do Café Filho, que era o vice que vai se alinhar com a UDN, depois Carlos Luz, né, que vai se alinhar, que vai pegar um pedacinho para conduzir as eleições e vai conduzir as eleições, né? Nessas eleições, quem vai vencer vai ser o Juscelino Kubitschek, certo? E o Juscelino, então, ele vai ser acusado pela UDN, que queria ganhar, né? Ela não governou, não conseguiu governar, né? Ela sempre chegava ali em segundo, mas nunca pegava o governo. Ela vai tentar dar um golpe. Tanto a UDN não vai aceitar a vitória de Juscelino, como o Exército não vai aceitar e vários setores não vai aceitar. Mas aí, um setor do Exército, comandado pelo General Lott, acho que é a 3ª Divisão, vai pegar e falar pela legalidade, que a função do Exército não é dar golpe, né? A função do Exército é manter a Constituição. E eles, então, o Exército, então, parte do Exército, que é o General Lott, né, fez essa função. Ele simplesmente, não, vai haver a entrada de Juscelino e eu vou garantir, botou o Exército na rua. E foi muito engraçado, que é o Exército contra o próprio Exército que ameaçava, né? E aí houve a garantia da legalidade e Juscelino entra no governo. E aí nós vamos entrar agora
no governo Juscelino Kubitschek, tá? Um governo muito famoso, pessoal, muito querido, muito amado por muita gente, né? Primeira coisa, um presidente que na época nós estávamos num mar de desenvolvimento, né? Numa evolução muito grande. Há uma criação forte de novas classes, né? A classe média no Brasil vai crescer mesmo, vai ter um grande avanço, né? Essa classe média é a grande apoiadora, né? Ele vai mudar um pouco o conceito do Vargas, certo? Mas ele vai ter um desenvolvimento muito interessante para o país, tá? Mas vai deixar também alguns probleminhas. Vamos então falar de Juscelino. A pessoa dele era um homem bem vestido, bem posto, com uma mulher muito bonita, bem vestida, bem posta, né? Era aquele casal clássico de presidentes americanos, né? O nosso Kennedy, que eu gosto de falar. John Kennedy tinha lá suas, né, presidente e tal, todo aquele glamour. O nosso era esse aí, né? E até foi antes dos Kennedy, né? E interessantíssimo do Juscelino é que naquele período foi criada a Bossa Nova, vai haver a Copa do Mundo, né? Que o Brasil vai ganhar, né? Em 58, né? Então há um monte de coisas que vão ser envolvidas aí no nosso avanço, e um avanço econômico. Então houve um período muito bom, né? Nesse negócio, e ruim também no finalzinho, que a gente vai começar a entender. Vem comigo, galera. Juscelino Kubitschek, tá? Nome estrangeiro, né? PSD e PTB vai juntar. É um democrata e hábil politicamente, isso a gente não pode negar. Presidente Bossa Nova, né? E o bom é que aqui, ó, Juscelino e Jango, JJ, a chapa dele ganha, porque era assim, você candidatava para presidente e para vice-presidente. Você votava no presidente e para o vice. Não é igual hoje que você vota no presidente e já vem o vice, não, tá? Lá você votava para o presidente e para o candidato a vice. O candidato a vice que ele queria que ganhasse era o Jango, e os dois vão ganhar. Eles vão fechar a chapa, né? E ele vai vir com o slogan da sua campanha, tudo que ele falava, de 50 anos em 5. Então ele queria desenvolver o Brasil em 5 anos de governo, vai desenvolver o Brasil em 50 anos. Isso é maluco, mas é isso lá. E vai criar o plano de metas com ênfase na industrialização. Realmente, o Brasil vai dar um boom de industrialização nessa época. Aqui são as fotos dele em Brasília, tá? A morte dele foi em 60 e poucos, né? Porque antigamente falava, quando havia um acidente de automóvel, eles falavam desastre de automóvel. Hoje a gente fala desastre só para avião, né? Mas é um desastre de automóvel. E aqui tem a facilidade para as multinacionais. O que ele vai abrir? Ele vai abrir para os setores multinacionais virem para o Brasil e tomarem conta. Nisso ele é um pouco diferente de Vargas. Vargas queria criar uma indústria de base, tá? Estatal, e criar empresas, né, que fossem nacionais para poder cobrir setores de automóvel e tudo mais. Então ele estava criando formas de fazer isso. Juscelino vai fazer um pouco do que a UDN queria, que era o quê? Abrir a economia para o Brasil para vir multinacionais. É mais ou menos o que a gente é hoje, né? E aí ele vai abrir. E aí a gente vai ter, então, essas fábricas, Volkswagen, Ford, vão vir para o Brasil. Era para eles virem usar os motores nacionais, mas não vão usar. Nós havíamos uma fábrica nacional de motores, o Brasil produzia, pessoal. Nós tínhamos muita coisa aqui. Com essa abertura nós perdemos muita coisa. Nós tínhamos uma produção grande de cinema, foi perdida. Era Vera Cruz chamava, né? O estúdio de cinema do Brasil perdeu, não deu conta de concorrer com os americanos. Existíamos algumas tentativas de automóveis. Quando chegam os automóveis estrangeiros, nós não conseguimos concorrer. Tudo com essa abertura, né, que houve. Vamos lá. Bom,
o que ele vai fazer, pessoal, para desenvolver? Ele vai abandonar um tanto esse setor industrial e vai para mais o setor de infraestrutura. Então, ele vai buscar criar infraestrutura para que essas indústrias viessem para cá. Então, uma das coisas que ele vai fazer é a criação de Brasília, construção de Brasília em 1960. Ousadíssimo, ousadíssimo esse projeto, muito caro, tá, para construir Brasília, muito complicado. Nós sabemos da transferência de capitais dos estados já foi difícil, a construção de Goiânia foi complicada, né? Belo Horizonte e outras capitais que aconteceu. E ele, como presidente da República, ele simplesmente falou assim: se um governador de estado pode mudar a capital, ele como presidente não vou mudar? E aí ele começa a construção de Brasília no meio do sertão, que é no meizão do Brasil, que é Goiás, né? Então ele pega, ele tem até um discurso aqui na cidade de Jataí, aqui pertinho de Rio Verde, no qual ele fala que vai trazer a capital para o centro do país, e Jataí achou que seria em Jataí a própria capital, né? Então teve todo um frisson com isso. Ele era muito chegado aqui, ele era mineiro, se não me engano, muito chegado a Goiás, né? E veio e trouxe a Brasília para o centro-oeste, cria o Distrito Federal, aquele território. Goiás cede para Brasília, né, para o governo federal, a criação, e sai do Rio de Janeiro e vem para ali. Por vários motivos, e motivos inteligentíssimos, para mim, inteligentíssimos. Quais eram os motivos? Primeiro, Rio de Janeiro já não comportava, né, cidade envolvida por morros e tudo mais. Rio de Janeiro é fácil ser invadido por qualquer potência estrangeira, por meio militar. Né? Então é muito fácil ali. Assim, fácil entre aspas. Né? Depende. Né? Se vir um argentino invadir, ele não vai dar conta. Uma Venezuela, uma Bolívia, não vai dar. Quem invade ali? Talvez uma Inglaterra, uma França, uns Estados Unidos, uma China, e uma Índia e uma Rússia. Tirando isso, eu acho que ninguém consegue, hoje em dia, invadir, tomar a cidade do Rio. Né? Não sei se vocês sabem, do hemisfério sul, a maior potência militar é o Brasil, então a gente acha que não é tanto, mas é, tá? Muito forte. Mas mesmo assim ele tinha essa desculpa, dos motivos era a transferência, e realmente o Rio de Janeiro foi invadido várias vezes durante o período colonial. E o principal motivo dele era o quê? Pegar a capital lá do Sudeste e trazer para o meio. Para quê? Para desenvolver outra região. Essa foi a grande questão. Porque ele vai trazer desenvolvimento para cá. Aqui estava havendo um grande boom de crescimento agrícola e crescimento industrial que era para vir junto com a capital. E isso ocorreu. E veio mesmo. Né? Então, nós estamos entre o sertão da Bahia, o sertão de Goiás, o sertão de Minas, né? Na época Goiás e Tocantins, né? Então nós estávamos no meio do nada e ele vai trazer isso para cá, esse calor danado aqui, esse concreto todo do Oscar Niemeyer, que projeta, né? Lúcio Costa projeta o plano piloto e tudo mais, e Oscar Niemeyer vai projetar os prédios, né? Então, também, pessoal, esse projeto também assustou o mundo inteiro, porque Niemeyer foi um arquiteto muito famoso, né? Ele também projetou o prédio da ONU e muitas outras coisas. E ele brasileiro, viu? E ele vai ter todo esse projeto aqui. E isso vai assustar o mundo, o Brasil fazendo uma nova capital, né? Muito, muito inteligente, bem montada, mas, né? Era um gasto na época dito desnecessário, mas foi necessário, que hoje a gente vê que a capital no Centro-Oeste é um desenvolvimento muito grande, né? Então ele vai construir Brasília. No que constrói Brasília, vai ter que construir o quê? Rodovia para chegar a Brasília. Aeroportos, né? Novas escolas, novos sistemas, novas estruturas. E isso vai ser algo muito massa, pessoal. Sabe por quê? E aí ele vai construir a Belém-Brasília, né? Que é uma rodovia que sai de Brasília até Belém, justamente para ligar o Brasil, né? Porque você liga até Belém, que é no norte, vai ligar até São Paulo, Rio de Janeiro. Então já era algo para poder melhorar o fluxo. Inclusive essa rodovia existe, eu já andei nela, extremamente movimentada, extremamente. Quando eu era criança ainda, hoje está pior,
né, que eu andava muito nela, muito movimentada, extremamente movimentada e forte. Vai criar usinas hidrelétricas no interior, né, e vai pegar muito empréstimo lá fora para poder construir tudo isso, né? Vai criar a Sudene, do desenvolvimento, né? Um negócio de desenvolvimento do Nordeste e tudo mais, que não vai funcionar muito bem, mas existe, né? Existiu por um bom tempo. E aí o que ele vai fazer? Com isso, ele vai investir em infraestrutura. E aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir para as indústrias internacionais vir para cá. O que essas indústrias de automóveis queriam? Primeira coisa nós temos que ver, pessoal, qual que era as indústrias de ponta? Hoje, qual que é a indústria de ponta? Os celulares. Hoje, celulares, robótica, né? Indústrias espaciais que está tendo agora, que é esse boom espacial, que essas indústrias espaciais desenvolvem componentes para a indústria normal, né? Hoje, naquela época, qual que era a indústria de ponta? Eletrodomésticos, 1950, 60, que estava sendo um boom, né? E automóveis. E o Brasil era totalmente voltado seu transporte para rodovias, quanto mais ainda no governo Juscelino, né? O governo Juscelino quis criar a ligação entre Brasília e os outros locais por meio de quê? Rodovia. E a rodovia vai fomentar o quê? O investimento de estrutura de automóveis. E aí vai vir aqui esse caminhão da Mercedes, os carros da Ford, os carros da Jeep. Aí vai começar a chegar no Brasil essas indústrias multinacionais. E ele vai abrir para essas indústrias chegarem. E aí começa a vir esses automóveis da Alemanha, marcas alemãs, marcas americanas, né? A marca italiana que é a Fiat, que vai chegando cada vez, vai chegando esses automóveis nessa época, né? Não preterivelmente na época de Juscelino, né? Mas vai vir durante esse período, após Juscelino. Vai vir também a Renault, na época mandou a Renault, fornecedora de motores, né? Alfa Romeo chegou a vir. Então tinha muito carro ali para os anos 60, 70 também, tá? Então essas são as imagens de Brasília, da construção, pessoal, da Catedral de Brasília, a Esplanada dos Ministérios, o Congresso Nacional, isso aqui é uma siderúrgica, isso aqui é uma foto da rodovia Belém-Brasília sendo construída. Isso aqui é mais foto aqui da construção de Brasília. Muito bonita a capital, sem dúvida. Até agora tranquilo, menino? Sem dúvidas? Então tá, vai escutando o Juscelino aí. Não, já estamos com 28 minutos de aula. Eu vou deixar então o Juscelino, só o Juscelino, porque depois é nosso amigo Jânio Quadros. O Jânio Quadros merece uma aula. 6 meses de governo, tanta porcaria. Nós vamos então explicar um pouco. Então tá, vou fechar o Juscelino aqui. O que eu quero que vocês entendam? O Juscelino então vai ter um viés um tanto diferente de Vargas, que ele vai preocupar mais em investimento em infraestrutura. Pessoal, esse investimento em infraestrutura no Centro-Oeste, como foi a construção de rodovias, ferrovias, capital, rodovias e essa capital, o que vai acarretar? Presta atenção. Vai vir muita gente do litoral para cá, muita gente do Nordeste, tá? Para o Centro-Oeste, certo? Para quê? Para a construção da capital, né? Os famosos candangos, né? E esse pessoal vai vir para cá e essa migração interna vai fazer com que o Brasil desenvolva muito. E há um crescimento populacional aqui de Rio Verde, da região toda, pessoal. Quem não sabe, aí não tem um parente nordestino, né? Veio para essas regiões nossas aqui e começa a povoar. Isso melhora muito, dá aquele crescimento econômico, tá? Dá aquele crescimento econômico. Além de tudo, Goiás com o desenvolvimento da agricultura, agora uma agricultura mecanizada, começando a usar mecanização, começando a usar, pôr na indústria, né? Para a fazenda passa a ser uma indústria, né? Aí mecanizar a fazenda passa a fazer, usar defensivos agrícolas, a química fina e tal, vai começar a haver o desenvolvimento para essas outras regiões, né? E essa superintendência de desenvolvimento do Nordeste, né? Ela queria desenvolver o Nordeste. Então, Juscelino queria desenvolver o Brasil. Ele não ficou preocupado com o Sudeste. Ele queria agora expandir tudo para o Brasil.
né? Então ele quis trazer tudo para cá, muito inteligente. Só que a custo de quê? De dinheiro estrangeiro. Então vamos lá ver o que vai acontecer. O dinheiro estrangeiro, ele pega emprestado. Naquela época o juro era baixo, você tinha uma carência de meses muito grande, juro baixo mesmo. Hoje em dia isso não existe, juro é alto em vista de lá. Juro a 2% ao ano, pessoal. Com carência de quase 2 anos para você iniciar a pagar. Então pagava lá em 30 anos. Então era uma coisa bem fácil de fazer. E Juscelino meteu a mão nesse dinheiro e foi construindo. Essas multinacionais chegam até o Brasil, presta atenção nisso, e começa a vender automóveis. O brasileiro começa a comprar. Quando a empresa, né, começa a lucrar, o que ela faz com o dinheiro? Ela vai fazer a remessa desse dinheiro para fora do país. Então, o governo pagando dívida externa e as multinacionais jogando dinheiro para fora, né, o Brasil perdendo divisas, vai haver uma desvalorização do cruzeiro. Com a desvalorização do cruzeiro, né, e o endividamento do Estado, que não pode liquidar, segurar a moeda, o que acontece, pessoal? Vocês não sabem muito bem disso, mas vai dar um negócio que chama inflação. Vocês sabem agora por causa do preço do arroz subiu, da carne, né, do óleo. O óleo estava a R$2, agora está 7, né? O arroz estava a 10, 12, agora está 30, 40. A carne estava 15, 16, 20, agora está 40. Vocês viram o que é inflação, né? Então, naquela época, isso ocorreu. Por quê? O nosso dinheiro desvalorizou demais. Então, o dólar ia embora. Isso fez com que o Brasil tivesse inflação e uma dívida externa muito grande. Então, o que foi bom no começo do governo Juscelino foi péssimo já no finalzinho ali. No finalzinho, foi uma catástrofe, porque o Brasil entra numa crise econômica terrível. E para saldar toda essa dívida e tudo isso, nós vamos ter muito problema. Nós vamos agora conviver durante esse período que eu estou falando de 55, 50 até 1994, com um negócio chamado hiperinflação, ou inflação gigantesca. Principalmente nos anos 80, essa inflação vai aumentar ainda mais. Então, o Juscelino fez muita coisa boa, mas ele nos deixou um problema grave para nós resolvermos, que é a tal da inflação e das contas públicas, que ele não vai ter o equilíbrio. E isso vai gerar muito problema econômico subsequente a isso aí, tá bom? Pessoal, eu vou parar a aula por aqui. E próxima aula, então, a gente vai falar do Jânio Quadros, tá bom? Tranquilo, pessoal? Beleza, menino? Então tá, então até a próxima aula. Semana que vem não tem aula, né? Semana que vem não vai ter aula, né, Ana Clara? Então vai ser na outra que eu vou estar mandando a aula para vocês, tá bom? Eu vou estar falando de Jânio e de Jango. Apesar que hoje dá para falar um pouco do Jânio, né? Deixa eu falar um pouquinho do Jânio Quadros aqui, peraí. Olha, bom, deixa eu só falar um pouquinho dele aqui, só para vocês terem uma noção. O Juscelino sai. E ele sai mal. A elite brasileira não gostou tanto. E a UDN, mais o PTN, que era do Jânio, vai unir com o Jânio Quadros, a UDN, a oposição à direita. E o Jânio era um político metido a moralista, né? Moralista, família e tal, metida do povão. Era a figura, né? Esse cara na campanha política, ele jogava talco, gente, assim, ó, para falar que ele tinha caspa, para ficar parecido com o povo. Porque o povo usava muito terno antigamente, então o cara mais pobre usava terno, ficava aquele manchado assim, né? Não existia esse shampoo anti-caspa hoje, pessoal. Era sabão de bola, né? Então o cara dava caspa, se borré e tal, isso aí sujava. Passar a mão na cabeça, parecia uma neve, né? E ele pegava e jogava um talquinho para falar que era do povo. Ele gostava de tirar um sanduíche de mortadela, abraçar velhinho, pedir água na porta do povo, dar um copo com água, falar que é humilde. Todo aquele populismo, né? E ele vai ter um negocinho que o povo, nossa, toda vida fala. E toda vida essa conversa fiada, que é o tal da corrupção. Né? E tinha uma vassourinha, vou varrer a corrupção do Brasil. Varre, vassourinha.
né? Era o slogan dele, varrer a corrupção. E ele então veio com essa figura popular, populista, de fala fácil, eu vou resolver os problemas do Brasil porque é só fazer isso, só fazer aquilo. E não é bem assim. E esse cara vai e me mata as eleições. Quem foi do lado do Juscelino foi o general Lott, aquele mesmo que garantiu a posse, não vai ganhar, e Juscelino ganha. Ou, desculpa, Jânio Quadros ganha. E aí, nós vamos ter uma figura das mais engraçadas no Brasil. Eu acho que só vai perder para Dilma e para o Bolsonaro, quase certeza, de comédia, né? De tanta besteira que fez. E aí, vamos estar aqui com o nosso amigo Jânio Quadros. Pessoal, vai ser 6 meses, 7 de governo. Quase nada. Mas olha o tanto de merda que esse cara vai fazer. Ele não tinha base partidária, tinha o PTB somente, né? Tinha pouca representação. E quando é fé, com esse discurso de varrer corrupção, moralista e tal, ele vai ganhar as eleições. Muito teatral, conforme está falando assim, contraditório, apresentava-se como uma renovação política, mas era já um político antigo, né? Vinha com esse papo, eu vou renovar, mas já estava na política há muito tempo. Nada parecido com hoje, tá? E tinha como símbolo a vassoura, de varrer a corrupção do Brasil. E vai ser apoiado, né, pela UDN. A UDN vai se apegar porque ele tinha esse viés conservador dessas tradições familiares. Bom, e ele vai ganhar as eleições, pessoal, e vai começar a governar. O que ele vai fazer? Política interna, conservadorismo econômico. Primeira coisa que ele vai fazer para segurar a inflação é congelamento dos salários. Então, ao invés dele cuidar da economia de verdade, não, ele vai atacar o trabalhador. Coitado do trabalhador. É sempre complicado esses caras, né? Porque ele vai tentar resolver mais de um jeito mais para cima do trabalhador. Então, ele vai, congela o salário. Aí, os preços sobem, o salário fica. E se dizer nele era para segurar a inflação, né? Ele vai cortar o subsídio do trigo e do petróleo, porque o governo sempre subsidia isso para quê? Para ficar mais barato para a população. Então o governo compra, o governo regula o preço, né? Então de vez em quando o governo tem que desembolsar para esse preço diminuir. E o que acontece com ele? Ele vai tirar isso. Então os preços vão o quê? Aumentar, principalmente do trigo e do petróleo, que é o que a gente mais consome, pessoal, porque o Brasil não produz trigo suficiente para o Brasil. E naquela época não produzimos petróleo suficiente, nós tínhamos que importar, né? Então, quem vai sofrer com isso? Os mais pobres. E aí nós vamos ter a famosa inflação, porque esse tipo de coisa aqui não adianta nada. E aí ele vai, deixa eu ver aqui se vai ter mais um aqui, né? Aí ele vai proibir. Aí na pauta moralista dele, umas babaquices mesmo, que o povo não sei como é que o povo cai nas coisas dessas. Ele vai proibir biquíni na praia, tá? Para o povo ir trabalhar. Para ele o negócio, o Brasil estava ruim porque o povo ia para a praia em vez de ir trabalhar. Essa ideia é besta. Então ele proibia as praias durante a semana, proibia biquíni na praia. Isso para os conservadores, para esse pessoal mais velho. Nossa, você está arrumando o Brasil, mas não tem nada a ver, né? O povo não trabalha porque não tem emprego, com a inflação dessa, né? Ele proíbe briga de galo, olha só para você ver. E proíbe algo que era muito usado no carnaval, chamava lança-perfume. Até hoje é proibido, porque ele é um negócio que você cheira e ele tem alucinógenos ali, né? Então é tipo, funciona como uma droga. E o lança-perfume, ele vai proibir. Então essa é a pauta dele, ele fez isso. E não fez mais nada, estava só nessa papinho furado. Ele era tão estranho que ao invés de pegar um telefone, chegar no ministro, ninguém falar alguma coisa, não, ele mandava bilhetinhos. Uma coisa absurda. Um cara que não tinha capacidade de governar, mas já governou, parece que ele foi governador do Rio, né, da Guanabara. Porcaria mesmo. E aí na política externa, ele queria algo extraordinário para a época. O que ele queria? O Brasil independente da Guerra Fria, né? Não, nós vamos ficar independente, neutro em relação a todo mundo. E ele começa a fazer uma cagada geral, né? Para aquela época, que não foi muito bom. O que esse maluco começa a fazer?
ele não vai falar nada sobre Cuba, né? Porque Cuba virou socialista, né? E o Brasil não falou nada. Ele não vai falar nada. E ele vai chamar o Ernesto Guevara, que é um cara que ajudou a fazer revoluções socialistas em várias partes da América, inclusive em Cuba, um médico argentino, Che Guevara. E ele vai chamar aqui no Brasil e vai dar a medalha do Cruzeiro do Sul, a maior comenda do Brasil. Cara, nada contra Che Guevara, nada mesmo, né? Acho que para mim ele lutou muito pela causa dos mais pobres, embora ele queria mandar o socialismo, que eu não concordo, porque é uma ditadura, uma palhaçada, né? Isso não serve para nada. Nada contra o cara, mas o que esse cara fez pelo Brasil? O presidente da República dá isso, né? Dá uma comenda dessa, né? O que esse cara fez? Nada. Fez nada, né? Então, é só uma forma de afrontar os Estados Unidos, isso é muito ruim. Volta a reatar diplomaticamente com a União Soviética, com a China e com Cuba. Isso para os americanos está o quê? O Brasil está distanciando os americanos e indo para o lado do socialismo. Isso não era legal. E o que vai acontecer? O Jânio, com essa pauta, ele começa a perder apoio, principalmente da UDN, que é de direita. Como que ela vai aceitar até mesmo os trabalhistas, né? Vão achar o Jânio maluco, vai ser uma palhaçada. Nem os de esquerda, que é trabalhista, vai gostar disso, né? Isso é uma babaquice, né? Então, proibição de corrida de cavalo, proibição do uso de biquíni, descontentamento geral e renúncia. O Jânio não resolve os problemas, só aumenta, né? Então o cara, em vez de ele governar, não, ele ficou rodando em toco. E o que o Jânio faz, pessoal? O Jânio vai me inventar um negócio. Olha só. Nas loucuras dele, ele achava como que ele tinha uma popularidade, ele queria dar um golpe militar. Nada diferente da maluquice de hoje, tá, gente? Gente, como é que a história até se repete, né? Não que se repete, mas parece que o povo vai lá e pega uns problemas antigos e coloca. Ele queria dar um golpe militar e queria o apoio dos militares para fazer isso. Bom, quem ganhou como vice do Jânio era João Goulart, que era o esquerdista, né? Que o povo não gostava de jeito nenhum, que era o vice-presidente. Aí, que também foi o vice-presidente de Juscelino, né? Só que agora ele era da chapa contrária e ele ganha. E aí o João Goulart ganha, e com isso, o que Jânio pensava? Olha só. Ele vai mandar um pedido de renúncia. Presta atenção nessa mecânica. Eu vou mandar um pedido de renúncia do presidente da República para o Congresso Nacional na segunda-feira. Ponto. Qual que era a ideia dele? O Congresso Nacional na segunda não trabalha, não tem quórum para votar, pessoal. Não tem, né? Porque os deputados vão para o fim de semana para a casa deles e vão só aparecer lá em Brasília na terça. Então, na segunda, não vai ter quórum. Beleza. A imprensa vai falar que eu mandei a renúncia. E a população vai sair às ruas na terça-feira me apoiando. A ideia do Jânio. Calma lá. E a imprensa também vai me apoiar. Por quê? E vai vir também as Forças Armadas me apoiar. Por quê? Porque eles não querem o esquerdista João Goulart no poder. Porque João Goulart é herdeiro do Vargas. Eles não querem o Vargas de volta. Principalmente o Exército. Então, eles vão me apoiar e eu vou dar um golpe e vou ser um ditador. Essa será a grande jogada dele. Mas aí, essa jogada dele não vai funcionar. Não vai dar certo. O que vai acontecer? Ele manda a renúncia na segunda-feira. Sim. O Congresso tinha quórum, votou. Sim. Votou a renúncia dele. Na terça, os jornais só, como está aí, anunciou a renúncia de Jânio, né? E o povo saiu às ruas para cada um ir trabalhar, nem preocupou com essa palhaçada toda. E o Exército falou o que para Jânio? Tchau. Pronto. Jânio Quadros morreu sem explicar por que ele fez essa renúncia. Ele falava que forças estrangeiras, externas, estavam querendo tomar o Brasil, né? E que o forçou a fazer isso e tal. Todo aquele papinho de merda que o povo tem, inventa
inimigos onde não existe, né? E aí o Jânio sai. Pronto. Acabou o governo dele. Nós estamos agora por um período muito conturbado da história, que vai ser o governo de João Goulart. Nós vamos sofrer bastante. Próxima aula, então, a gente vai falar do governo de João Goulart e também do golpe de 64. Beleza, pessoal? Agora vamos acabar assim, tá bom? Beleza, meninos? Até mais. Revisem a aula, tá? E qualquer pergunta, pode perguntar pelo WhatsApp, me chamar pelo WhatsApp e fazer as coisas que eu organizo para vocês, tá bom? Bom, obrigado, viu, pessoal? Vou parar de gravar agora.